Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o senador Zezé Perrella, presidente dessa comissão, e os autores do requerimento, o senador Walter Pinheiro e a senadora Ângela Portela, e dizer que é sempre uma satisfação imensa a Anatel estar presente a esse debate. Está bem, assim, né? Aqui, né? Enfim, que está presente no dia a dia das pessoas e que tem uma participação intensa, tanto nas pessoas individualmente quanto no setor empresarial. E o setor de telecomunicações é uma infraestrutura absolutamente necessária para o suporte do desenvolvimento do país. A próxima, por favor. Não, a próxima sou eu aqui. Bem, eu preparei uma agenda buscando tratar dos temas que foram colocados mas não vou me deter muito porque só tenho 15 minutos. Nós temos hoje um mosaico de legislações que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, elas afetam o setor de telecomunicações no país, com a LGT, Funtel e FUST, e associados a outras legislações, algumas buscando o incremento da produção e uma interface com o setor produtivo e de desenvolvimento tecnológico no país. E nós pontuamos ali uma legislação que está em curso aqui na Casa, no Congresso Nacional, que é a denominada Lei das Antenas. É um ponto ainda necessário a completar, vamos dizer assim, a dar mais um passo no sentido de tratar esse conjunto de legislações que de uma forma ou de outra afeta o setor de telecomunicações. Bem, todos nós conhecemos das nossas próprias experiências os desafios que um país com a dimensão do Brasil nos propicia no sentido de levar telecomunicações para toda a população brasileira. Eu diria que nós começamos por um modelo, e não podemos dizer que é um modelo equivocado, um modelo que eu chamaria de modelo Big Bang, onde nós iniciamos isso pelas regiões de maior população, e hoje o que nós percebemos é que existe uma grande parte da população brasileira que ainda está desprovida, mesmo daquelas telecomunicações mais básicas, que é a telefonia. Nós já estamos, vamos dizer assim, na geração da banda larga e uma boa parte da população brasileira ainda não dispõe desse serviço. E a Anatel formatou um mecanismo, enfim, visando levar essas telecomunicações às regiões, vamos dizer assim, mais dispersas do país. Assim, para a gente ter uma ideia vamos dizer assim, do desafio que nos impõe assim, essa próxima geração das telecomunicações, que não é mais o futuro, é o presente. E aí eu chamaria a atenção, especialmente porque, para eu iluminar ali, eu chamaria a atenção especialmente porque nós temos hoje um serviço denominado Serviço Prestado em Regime Público no país, que encerra os seus contratos em 2025. E esse serviço prestado em regime público hoje no país é um serviço essencialmente de voz. E o que é que todas as projeções mundiais estão dizendo? Estão dizendo o seguinte: se nós pegarmos a parte da mobilidade, voz é isso aqui, nas redes de telecomunicações. O restante daqui para cima é transmissão de dados. Isso uma projeção aí para 2018. Se nós pensarmos que, no caso da telefonia, no caso dos ambientes fixos, nós temos uma transmissão de dados de pelo menos 10 vezes maior do que a transmissão de dados na área móvel, então nós já temos uma ideia do que representará a área de voz na prestação de serviços e da robustez das redes de telecomunicações nos anos que estão por vir. Bem, como a Anatel tem tratado e acompanhado e atuado essa questão da qualidade no setor de telecomunicações, nós usamos o monitoramento através dos indicadores de qualidade para cada tipo de serviço que as pessoas atuam. Há um conjunto de indicadores.
né? Utilizamos também para esse acompanhamento, também informações de central de atendimento na agência, interações com entidades externas e, obviamente, um processo de fiscalização interno. A Anatel, para esses 4 principais tipos de serviço, a telefonia móvel, a banda larga fixa, a telefonia fixa e a TV por assinatura, tem regulamentos específicos e, nestes regulamentos, são embutidas todos esses controles que nós denominamos de controle da qualidade para a prestação do serviço, né? Monitorando reação do usuário, como número de reclamações, indicadores de rede, indicadores de atendimento e, mais recentemente, também o que nós denominamos de pesquisa de satisfação dos usuários. Bom, como o presidente, o senador Zezé Perrella, mencionou, no ano passado a Anatel estabeleceu um mecanismo onde foi suspensa a comercialização temporária na telefonia móvel, né, e indicou para as empresas a apresentação de um plano que seria acompanhado trimestralmente pela agência, né, com indicações de investimento no triênio 2012-2014. Né, e aonde nós passaríamos a monitorar especificamente alguns indicadores. O indicador de desempenho de rede, iniciou-se um aumento grande na central de atendimento da agência de reclamações de desempenho da rede móvel. Então, nós passamos a monitorar esses 2 indicadores de conexão e queda de voz e dados, são 2 indicadores absolutamente fundamentais. Aquele indicador onde o usuário tenta fazer a conexão e não consegue. Às vezes ele tem que ligar novamente, 1 vez, 2 vezes. E também há casos onde ele consegue fazer a conexão, estabelece a conexão e no meio da conversa, a conversa cai e você tem que acabar ligando novamente, né? E isso, inclusive, levou a Anatel a estabelecer num outro regulamento aquele intervalo de 2 minutos entre uma chamada e outra dentro do mesmo, para o mesmo destino, onde se passaria a concatenar essa chamada e se cobraria apenas por uma chamada, mesmo que haja uma interrupção, né? Um acompanhamento de atendimento aos usuários, o número de reclamações dos usuários nas empresas e na Anatel, e também um plano de investimento do triênio 2012-2014. Bem, passando rapidamente, nós temos acompanhado trimestralmente esses indicadores, né, para essas denominadas as 4 maiores empresas que prestam o serviço móvel no país, onde nós estamos acompanhando essa taxa de acesso à rede de voz, que tem como referência alcançar pelo menos 95% de sucesso. Enfim, vocês podem acompanhar o desempenho disso. Nós estamos agora, no início, talvez aí do próximo mês, reportando de forma mais detalhada, né, esse desempenho nesse 4º trimestre de acompanhamento. Também temos a taxa de queda na rede de voz, que tem como meta ser menor, ser no máximo 2% a queda de sucesso. Então, a gente percebe que a maioria das empresas estão atendendo isso em nível nacional. E eu acho que isso é importante a gente fazer essa referência, porque a empresa, às vezes, pode cumprir um determinado desempenho em nível nacional, mas quando nós vamos olhar, por exemplo, no estado ou mesmo no município, o gráfico pode ser bastante distinto desse. E a mesma referência nós temos para o caso da rede de acesso de dados, e aí principalmente estamos falando da rede de segunda e de terceira geração,
Em alguns casos, ainda estamos buscando a convergência em algumas empresas, umas já alcançaram, outras ainda não. E também o caso da queda, como referência menor ou igual que 5%. Aí nós temos também, quer dizer, um outro fator de acompanhamento, né, que são as reclamações na agência, reclamações essas relativas às redes do sistema móvel. A gente percebe aqui claramente que houve um pico de reclamações na época da cautelar, em agosto do ano passado, e se a gente fazendo este acompanhamento do que ocorreu ao longo desse ano, a gente começa a perceber, tá certo, reduções, algumas um pouco mais expressivas, outras menos expressivas, chegando a 40% em alguns casos, para quem estava pior, obviamente, né? E na média aí, em torno de 15% no número de reclamações relativas à rede. Essas empresas estabeleceram, assim, para atingimento, para alcançar estas metas de qualidade, se comprometeram ou indicaram investimentos nesse triênio aí no entorno de 30 bilhões de reais. Esses investimentos, eles se dariam, assim, na parte de aumento da quantidade de herbes, aumento da quantidade de sites, elementos de transmissão, no core da rede, na parte central, aquilo que controla a rede, na parte de acesso de voz e dados, e também a instalação de fibras óticas, principalmente relativos aos elementos de transmissão. O que nós fizemos para levar, assim, à população uma informação mais precisa e mais detalhada do acompanhamento destes resultados, dos desempenhos das empresas? Sempre digo, olha, as informações, elas não podem ficar restritas ao ente regulado e ao ente regulador. Essas informações têm que ser passadas para toda a sociedade. Então, a partir da terceira fase de avaliação, nós passamos a publicar no site da Anatel, www.anatel, espaço cidadão, telefonia móvel, e assim sucessivamente, a informação de todos estes indicadores detalhados por empresa prestadora e não mais aquelas 4 empresas, todas as empresas prestadoras do serviço móvel pessoal, por estado da federação, ou sendo mais preciso, por unidade da federação e também por município. Então, qualquer cidadão hoje com acesso à internet no seu município pode entrar nesse site da Anatel e ver o desempenho de todas as empresas que prestam o serviço naquele município. Como eu disse, muitas vezes a empresa pode ter um bom desempenho em nível nacional, mas isso não significa que ela tenha o mesmo desempenho naquela localidade, naquele município que o cidadão mora. E o que importa para o cidadão, no fundo, é o desempenho da empresa no município dele. Não importa se ela tem um bom desempenho em nível nacional, mas ela é ruim no município dele. Bem, esse é o formato que a gente pegou aí especificamente aqui para, no caso do Distrito Federal, como é que isso está distribuído, mas podemos encontrar isso para todos os municípios brasileiros. Um outro ponto importante, toma um pouquinho de água, que a Anatel vem tratando, é a questão da aferição da qualidade da banda larga. A banda larga é um serviço que tem se mostrado cada dia mais importante e hoje já há um reconhecimento de que o futuro das telecomunicações apontam para a banda larga. Então, a Anatel também estabeleceu mecanismos e dispositivos de aferição da banda larga, com a medida da banda larga realizada pelos próprios usuários. Nós já iniciamos a divulgação disso em 4 estados, 5 estados. No caso da banda larga móvel,
em 3 estados, e até o final do ano estaremos divulgando para todas as unidades da federação. Também, para aqueles interessados, disponibilizamos também um medidor para os dispositivos móveis. Esse medidor também desenvolvido pela empresa que está realizando estas medições para a Anatel, a EAQ. O que estamos medindo? Nós estamos medindo a taxa de transmissão instantânea controlada, isso está nos regulamentos da Anatel, e a garantia da taxa média de transmissão. Estabelecemos um cronograma onde as empresas terão que evoluir para o atingimento dessas metas. No caso também dos indicadores de banda larga, também outros indicadores com um cronograma para o atingimento dessas metas até novembro de 2014. Mas, repito, já estamos fazendo essa medição e em novembro desse ano alcançaremos todo o país. Isso não são informações que as empresas nos encaminham, mas são informações que são coletadas em campo e analisadas e avaliadas. Hoje à tarde deve estar disponível o resultado dessa última medição. Já trago aqui antecipando o que será divulgado hoje, ou pelo menos uma parte do que será divulgado hoje, nas medidas das velocidades instantâneas e das velocidades médias para a banda larga fixa e também para a banda larga móvel, onde pintamos ali de vermelho aqueles casos onde as empresas não, e os estados onde as empresas não alcançaram as metas almejadas. Eu acho que vale a pena também a gente fazer referência a um dispositivo que a Anatel divulgou agora, recentemente, eu acho que no dia 13, que é o Sistema de Negociação de Oferta de Atacado. Até então, eu até chamo isso aqui, esse aqui é o mercado livre do atacado. As empresas, todas as empresas com poder de mercado significativo, postam todas as suas ofertas em todas as localidades, e quem estiver interessado em adquirir qualquer uma destas facilidades, torres, dutos, linhas dedicadas, interconexão e acesso local, pode acessar este site e fazer a sua encomenda. Bom, eu acho que esse é um grande avanço, e acredito que, principalmente para as pequenas empresas que tinham muita dificuldade de negociação com essas grandes empresas. Bem, também tem o caso dos compromissos de abrangência da 4ª geração. Nós fizemos, podemos dizer aqui, quase que recentemente, um edital alocando a frequência de 2,5 GHz para a operação em 4ª geração, e assim como ocorreu com o caso da 2ª geração, compromissos. Esses compromissos, eles não são apenas compromissos de abrangência para a implantação da tecnologia de 4ª geração, mas também se estabeleceu compromissos de abrangência no sentido de levar telecomunicações também às áreas rurais do país. Até então, eu diria, as telecomunicações no Brasil estavam basicamente restritas às áreas urbanas. A área rural era uma área, devido, obviamente, a todas as dificuldades, mas era um ponto, era uma dívida, eu acho que o setor público do país tinha com esses moradores que não estão nas áreas urbanas. Então, nós estabelecemos também um cronograma de até 30
de abril desse ano, os municípios da Copa das Confederações, até o final desse ano, todos os municípios da Copa do Mundo e assim sucessivamente. Até maio do ano que vem, as capitais e municípios com 500 mil habitantes e assim sucessivamente, até 2017, os municípios entre 30 e 100 mil habitantes. E também, dentro desse mesmo contexto aqui da quarta geração, foram estabelecidos compromissos de levar telecomunicações para aquelas áreas distantes de até 30 quilômetros das localidades sedes dos municípios. E aqui nós estamos falando de 30 quilômetros da borda das localidades sedes dos municípios. 30%, portanto, até 30 de junho do próximo ano, 60% até final do ano, e 100%, ou seja, todo o país coberto, até 30 quilômetros de todas as sedes dos municípios com telecomunicações. Recentemente aprovamos o que nós denominamos de atendimento fora da área de tarifa básica, que é exatamente o atendimento, vamos dizer assim, à área rural. Então, aqui nós temos a área de até os 30 quilômetros, que será coberta por este edital, mas também estabelecemos o compromisso das empresas que também têm que oferecer este serviço para as demais áreas, ou seja, as áreas que distam acima dos 30 quilômetros. E provavelmente isso aqui, essa área que dista acima dos 30 quilômetros, teríamos que usar tecnologias como a tecnologia satelital, por exemplo. Bom, e também temos de um edital anterior ao edital da quarta geração, que é o compromisso da terceira geração, onde 70% dos municípios até de 30 a 100 mil até 2013, 100% até 2016, e abaixo também dos 30 quilômetros de 20% em 2013, 70% em 2006, 100% até 2019. No que se refere à questão dos grandes eventos, a Anatel também tem acompanhado essa questão de forma bastante assertiva e estabeleceu um conjunto, vamos dizer assim, básico de projetos pelos quais a agência vem tratando e acompanhando a implantação destas facilidades para o atendimento dos grandes eventos, aí principalmente a Copa do Mundo do próximo ano e as Olimpíadas de 2016. Mas certamente, assim, todas estas facilidades, e aqui não é aquilo que você constrói para um evento e ele é retirado. Isso aqui é algo que certamente é permanente, toda a sociedade brasileira usará assim, essas facilidades, como o projeto de uso temporário do espectro, projeto de fiscalização e monitoração, projeto de acesso a banco de dados e mobilidade, e o que nós denominamos aqui extremamente interessante e oportuno, que é o projeto de infraestrutura crítica. Acho que a partir assim, da finalização desse projeto que está previsto para o início do próximo ano, nós teremos um controle específico de todos os bens e equipamentos que compõem a infraestrutura crítica desse país. Aonde estão os principais gargalos, os locais aonde a gente precisa ter uma maior atenção. Esse sistema está construído de tal maneira que nós podemos ter informações, inclusive, sobre elementos como as estações radiobase das operadoras e o acompanhamento do que está acontecendo em cada uma delas. Bem, falando especificamente sobre a questão do termo de ajustamento de conduta, o termo de ajustamento de conduta é um instrumento que já está previsto na legislação brasileira há mais de 20 anos, quando foi incorporado, quando foi aprovada
o Código de Defesa do Consumidor. Algumas instituições são mais proativas na elaboração desses termos de ajustamento de conduta do que outras, né? A Anatel, acho que tem sido bastante tímida na elaboração desses compromissos, embora já tenha realizado esses compromissos no passado. Outras agências são bastante mais ativas no firmamento desses dispositivos, né? Recentemente, não tão recentemente, há mais de 2 anos atrás, nós começamos a nos dedicar mais especificamente a essa questão. Desde então, elaboramos uma proposta que foi a consulta pública, um regulamento específico para esse tema. Essa proposta foi a consulta pública, retornou da consulta pública e hoje está em avaliação ainda na agência. Não se levou ainda o seu termo ao conselho da agência. Nossa expectativa é que em pouco tempo isso chegue ao conselho e o conselho avaliará a oportunidade, né, e a conveniência da publicação de um regulamento que trata especificamente do regulamento para celebração e acompanhamento de termo de ajustamento de conduta. Certamente existem temas que a agência trata que são perfeitamente aderentes a estes propósitos de ajustamento de conduta. Bem, senhor presidente, era essa minha participação inicial nesta audiência. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Em nome do TCU, eu agradeço o convite para a participação nessa audiência pública. Inicialmente, eu gostaria de apresentar que o Tribunal de Contas da União conta em sua estrutura com unidades especializadas no controle da regulação de setores de infraestrutura, a exemplo do setor de telecomunicações. Então, o TCU, há mais de 15 anos, tem desenvolvido em sua equipe conhecimentos e expertise necessários para avaliar a atuação das agências reguladoras, não somente nos seus atos de gestão, como também na atividade finalística, de forma a avaliar se as agências têm tido efetividade na execução dos fins para os quais foram criadas. Nesse sentido, contamos com uma secretaria especializada nos setores de transporte e com outra, da qual sou titular, responsável pelos setores de energia e de comunicações. Nesse sentido, é importante ressaltar que o TCU não busca, de forma alguma, se sobrepor a uma agência reguladora ou indicar quais caminhos devem ser adotados por uma agência reguladora. Em verdade, o que fazemos é uma avaliação dos diferentes momentos em que ocorre a atuação do regulador, avaliamos se a atuação da agência tem se pautado conforme seus objetivos e a legislação e regulamentos em vigor. Nesse sentido, atuamos, por exemplo, na fase de outorga, acompanhando licitações para concessões de serviço público. No caso da Anatel, nós acompanhamos as licitações de radiofrequência, a exemplo das licitações do 3G e do 4G, aqui já citadas pelo Dr. Roberto, como também na fase de execução contratual, verificando como a agência executa a fiscalização dos contratos de concessão ou dos termos de autorização de prestação do serviço, bem como o desempenho do regulador. Nesse sentido, o tribunal ele faz uma avaliação da regularidade, da legalidade da atuação, da transparência com a qual deve se pautar uma agência reguladora, e também da efetiva melhoria na prestação do serviço, se a agência quer o fim efetivo da agência. Portanto, cabe ao TCU a fiscalização da agência reguladora e não substituí-la com uma fiscalização direta sobre empresas concessionárias.
Nesse sentido, e tratando sobre o tema de qualidade das telecomunicações, o TCU fez, no ano de 2005, mediante solicitação da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, uma ampla auditoria sobre como a Anatel vinha regulando a qualidade na prestação do serviço. Esse requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor era fundamentado na grande quantidade de reclamações, ou a percepção dessa grande quantidade de reclamações de consumidores quanto à qualidade na prestação do serviço. E, nesse sentido, a auditoria ela avaliou os 3 grandes pilares com os quais se estrutura a regulação da Anatel sobre a qualidade do serviço, sendo eles a regulamentação do serviço, a fiscalização do cumprimento dos requisitos de qualidade impostos pela regulamentação, bem como a aplicação de sanções e a efetividade de aplicação de sanções pela agência no momento em que constata um descumprimento desses requisitos de qualidade. E, de forma geral, foi verificado a existência de lacunas na regulamentação da qualidade, muito no sentido de que, à época, a Anatel ela pautava seus regulamentos com requisitos técnicos e não considerava a percepção de qualidade da ótica do usuário. Nesse sentido, havia a percepção do usuário de problemas em assuntos como a tarifação, como cobrança, ou erros em faturas de serviço. Também foram verificadas fragilidades no processo de fiscalização e oportunidades de melhoria nas metodologias utilizadas na fiscalização da Anatel, bem como verificamos também a falta de efetividade na aplicação de sanções, baseada, à época, de forma muito forte na aplicação de multas, por meio dos processos administrativos da Anatel chamados de PADOS, que levavam um tempo excessivo para a sua conclusão e, muitas vezes, também a aplicação da multa, não se verificava o recolhimento da multa ou se verificava um excesso de instâncias de recurso no âmbito da agência. Eu vou detalhar mais à frente a questão da sanção especificamente. No âmbito dessa auditoria, ainda no ano de 2006, o Tribunal proferiu um acórdão 2109, em que fez determinações à Anatel de que apresentasse uma proposta de revisão dos seus processos de regulamentação da qualidade, incorporando os padrões e as exigências de qualidade na ótica do usuário, que desenvolvesse uma revisão dos seus processos de fiscalização de metas de qualidade, bem como a reformulação dos seus processos sancionatórios. Nesse sentido, o Tribunal recomendou a adoção de medidas alternativas à aplicação de multas, a exemplo das medidas cautelares, que, à época, ainda eram timidamente aplicadas pela agência, como um método mais efetivo de buscar fazer com que as empresas aderissem às metas de qualidade da agência. Bem como também foi recomendado à agência que formulasse um plano para melhorar o nível de educação dos usuários do serviço quanto aos seus direitos e requisitos de qualidade. Nesse sentido, também recomendamos que a Anatel atuasse quanto ao atendimento que é prestado pelas empresas aos usuários, especificamente quanto à demora de atendimento nos call centers das empresas, bem como que buscasse acompanhar em tempo real as reclamações efetuadas pelos usuários e a solução dada pelas operadoras. Entre os anos de 2008 e 2012, o Tribunal fez um monitoramento, é o nome do processo de fiscalização no qual o Tribunal verifica o cumprimento, a implementação das determinações e recomendações em que ele profere em seus acórdãos. E, à época, por meio do acórdão 1864 de 2012, ou seja, no primeiro semestre do ano passado foi proferido esse acórdão, em que se constatou ainda um baixo grau de cumprimento das determinações do Tribunal.
na medida em que havia uma demora excessiva na Anatel em conseguir implementar mudanças em sua regulamentação. De forma que avaliou-se que o avanço na melhoria da qualidade no atendimento aos usuários ainda era tímido. Nesse sentido, o tribunal proferiu novas determinações e recomendações à Anatel, especificamente alertando a presidência da Anatel e ao seu conselho diretor de que atuasse de forma mais proativa na implementação das medidas que vinham sendo propostas. Muito porque, por vezes, algumas dessas medidas verificava-se a atuação da área técnica da Anatel, mas uma demora para a aprovação e deliberação no conselho diretor da agência dessas medidas de melhoria na regulação da qualidade, bem como foram reiteradas determinações e recomendações do acórdão anterior. Nesse ano de 2013, nós fizemos um novo monitoramento quanto ao cumprimento dessas recomendações e determinações sobre regulação da qualidade, que, no momento, não foi julgado pelo tribunal. Ele se encontra com o ministro relator, ministro Augusto Sherman, aguardando a sua apreciação e deliberação pelo tribunal. Esse monitoramento trará um novo retrato, um retrato atualizado sobre o nível de implementação dessas recomendações e determinações. Quanto especificamente ao processo sancionatório da Anatel, eu gostaria de ressaltar o que foi achado nessa auditoria da qualidade, no sentido de que verificou-se que muitas das medidas e ações de repressão às infrações pelos prestadores de serviço não estavam apresentando a efetividade necessária. Isso porque verificou-se à época a ausência de critérios para fixação de valores de multas. Então, em muitos casos, verificou-se na auditoria de 2005 a aplicação de multas inferiores ao valor do investimento necessário ao cumprimento da meta requerida. Verificou-se, como eu já havia ressaltado, o pouco uso de medidas alternativas à mera aplicação de multas, bem como verificou-se a necessidade de providências para aumentar a tempestividade da Anatel na apreciação dos seus processos administrativos. Demandou-se, com isso, também providências à Anatel de que garantisse que a materialidade das sanções aplicadas correspondesse à materialidade dos investimentos que não haviam sido realizados no descumprimento de uma meta de qualidade. Ainda nesse sentido, sendo a aplicação de termos de ajustamento de conduta um dos temas dessa audiência pública, eu gostaria de ressaltar que o TCU ele não fez nenhuma determinação ou recomendação específica quanto ao uso dos TACs. Na época dessa auditoria da qualidade, nós recomendamos especificamente o uso de cautelares, mas não avaliamos o uso ou a possibilidade de uso de TACs pela Anatel. É verificado também que em outras agências reguladoras nos quais o TCU realiza sua fiscalização, os TACs têm sido usados, mas também não contamos com uma avaliação sobre a efetividade do uso desse instrumento. Também gostaria de ressaltar que o TCU ele não participa do processo de elaboração de regulamentos, de forma que não caberia ao TCU proferir uma avaliação sobre o uso ou a adequação de uso do termo de ajustamento de conduta durante o processo de formulação desse regulamento no âmbito da Anatel. Desse modo, o TCU ele não participou e não tem opinado sobre o regulamento do TAC. Quanto à implantação da tecnologia 4G em cidades envolvidas nos grandes eventos esportivos, o Dr. Roberto já aqui apresentou os requisitos, os compromissos de abrangência que haviam sido inseridos no edital do 4G, no edital da licitação do 4G ocorrida no ano passado, em que foram considerados
inclusive na elaboração do preço mínimo daquele edital, os investimentos que as empresas deveriam fazer na implementação desses compromissos de abrangência. Isso é importante ressaltar porque, portanto, o preço mínimo com o qual a licitação do 4G foi realizada já considerava os investimentos que as empresas deveriam realizar no âmbito desses compromissos de abrangência. O tribunal, em sua análise da licitação, ele avaliou o estudo econômico-financeiro que fundamentou a licitação e verificou a questão desses compromissos de abrangência sobre o seu cálculo. É importante ressaltar que não cabe ao TCU verificar se os compromissos de abrangência têm sido cumpridos ou não. Esse é um papel da agência, conforme também ressaltado pelo Dr. Roberto. A agência, a Anatel, deve verificar a implementação desses compromissos de abrangência e o cumprimento dos prazos determinados para cobertura das cidades sede da Copa do Mundo e outras cidades, conforme o cronograma estabelecido no edital, e ao TCU competirá a analisar a atuação da Anatel nessa fiscalização. Ainda quanto à Copa do Mundo, o TCU realizou um trabalho de levantamento no ano passado sobre a aplicação dos recursos destinados pelo Grupo Executivo da Copa do Mundo à Anatel, especificamente para os grandes eventos esportivos, para a Copa do Mundo. Então, a resolução do GECOPA 8 de 2012 destinou um valor de R$170 milhões para investimentos da Anatel nos projetos que já foram também apresentados na apresentação anterior. O tribunal teve uma preocupação em fazer um trabalho específico quanto a esse recurso, considerando um recurso para investimento muito superior ao que a Anatel vinha recebendo em seu orçamento nos anos anteriores. E, com isso, nós fizemos um levantamento para conhecer as ações e a aplicação desse recurso. E o nosso levantamento revelou, principalmente, a falta de tempestividade na formulação e na proposição do uso desses recursos. Já se sabia que o Brasil seria sede da Copa do Mundo desde 2007, porém, somente em 2012 houve a efetiva destinação de recursos para a Anatel, de forma que ela pudesse fazer os investimentos necessários para a fiscalização das telecomunicações durante a Copa. E, nesse sentido, os projetos que são de relevada importância para garantir o correto funcionamento das telecomunicações na Copa. O tribunal, nesse processo, também recomendou que a agência atuasse com maior publicidade, com maior transparência na aplicação dos recursos, colocando em seu sítio, na internet, o andamento das ações da Copa, bem como exigiu que o Conselho Diretor tomasse uma posição mais proativa também no acompanhamento das ações realizadas no âmbito das superintendências da Anatel, visando a correta implementação dos projetos da Copa a tempo da realização do evento. Ressalto ainda que o tribunal, em relação à Copa do Mundo, também tem acompanhado a aplicação de recursos pela Telebrás, que teve uma destinação de R$200 milhões para a construção de redes voltadas à Copa do Mundo, bem como o Ministério das Comunicações, que também recebeu recursos para pagamento de prestação de serviços de telecomunicações no âmbito da Copa. Senhor presidente, era o que eu tinha a apresentar. Bom dia a todos. Dar início à apresentação. Quase que um slide ficou, por acaso, perdido na minha apresentação, mas eu não queria deixar de falar sobre um slide do Marco Civil para a questão da preservação da privacidade do cidadão brasileiro. Muitos provedores hoje leem o conteúdo de e-mails para fazer venda de publicidade, o que dentro da legislação brasileira é absolutamente ilegal. Vamos então ao tema da audiência. Os temas são 6 temas que estão aí. Eu vou começar com qualidade de serviço, mostrando uma matéria que foi exibida no Jornal Nacional da Rede Globo no dia 16 de maio.
Tem. Egli, eu pulo, pode deixar. Pode continuar, eu passo para não... porque são muitos assuntos. O crescimento do setor está muito acelerado. Eu acho que, provavelmente, com certeza, é o setor que mais cresce a taxa de crescimento. A telefonia móvel em 2013, 4%, a banda larga fixa em 12%, a TV para assinatura em 15% e a banda larga móvel 48% de taxa de crescimento. Os nossos investimentos estão na faixa de recorde histórico. Nós, em 2012, fizemos um investimento de 25,8 bilhões e já no primeiro semestre de 2013 fizemos um investimento maior do que no primeiro semestre de 2012, ano que nós tivemos um recorde. Nós estamos investindo a uma média... Não, pode deixar. Obrigado. Nós estamos investindo a uma taxa de 68 milhões de reais por dia. Todas as localidades brasileiras com pelo menos 100 habitantes já têm hoje serviço de telefonia fixa. Roberto Pinto comentou a respeito das escolas com banda larga, as escolas rurais. O Brasil tem hoje mais de 65 mil escolas conectadas à internet de alta velocidade com acesso gratuito até 2025. A fonte que está ali é a Telebrasil. Qualquer um pode acessar o site www.telebrasil.org.br e lá todas essas 65 escolas estão registradas, georreferenciadas, com o nome da escola, com o endereço da escola, a empresa que atende e a velocidade que está sendo prestado o serviço. Acho que talvez um dos slides mais importantes para nós, falando sobre 110 milhões de acessos em banda larga no Brasil. Mais de 40% dos acessos em banda larga no país foram ativados nos últimos 18 meses, o que se configura uma verdadeira revolução digital no país. E a velocidade média da banda larga fixa ela já vem crescendo permanentemente. A última média feita pelo Net Index, que faz a medição da banda larga, nos apresenta 7,3 megabits por segundo. E 96% da velocidade de download contratada é entregue pelas medições feitas pela Anatel. O Brasil já tem hoje 3.414 municípios com cobertura com banda larga móvel 3G. Talvez seja ainda muito pouco para os 5.570 municípios que o Brasil tem, mas as obrigações que as empresas tinham para abril de 2013 eram de 928 municípios. Nós já estamos com 3.414, muito acima da nossa obrigação, cobrindo aproximadamente 90% da população brasileira. O Brasil tem hoje 267 milhões de celulares. Com um mercado altamente competitivo, o Brasil é um dos poucos países que tem 4 grandes operadoras de celular com praticamente o mesmo market share entre todas elas. Consequência disso e consequência da tecnologia que sempre está em renovação, o preço médio do minuto caiu já a uma base de 15 centavos por minuto. É o que nós estamos praticando hoje e, em consequência, a quantidade de minutos por usuário tem crescido e cresceu 45% de 2008 até hoje. O brasileiro, em que pese nós sempre acharmos que o nosso serviço é caro, ele paga, em média, R$ 19,30 por mês, o que representa, pelo IBGE, 1% da renda média brasileira é para pagar o celular. A renda média é de 1.820, R$ 19,30. E, além disso, ainda vamos ter uma redução significativa da tarifa de interconexão, que deve cair 62% entre 2011 e 2015. Mesmo assim, apesar disso tudo, o Brasil lidera o ranking da maior carga tributária da América Latina. O Brasil tem ali apresentado, por um trabalho feito pela Deloitte e apresentado num seminário,
mostrando o Brasil com mais de 35% de impostos sobre o custo total do uso do celular. Nos últimos 12 meses, pelo menos 3 estados da União aumentaram os seus impostos sobre telecomunicações. O Amazonas passou de 25% para 30%, Mato Grosso de 30% para 32%, e, infelizmente, senador Walter Pinheiro, a Bahia também aumentou o ICMS sobre o serviço de celular de 27% para 28%. Pelo menos entre esses 3 estados é a menor taxa, mas em nenhum momento, nenhum estado reduziu um só ponto percentual os impostos que incidem sobre o serviço de telecomunicações, muito menos naqueles serviços de banda larga popular, onde nós oferecemos o serviço a R$ 35 com impostos ou R$ 29 sem os impostos. Mesmo assim, aquilo que trata das empresas, pelo dado do Banco Central medido entre 2000 e 2013, apesar do IPCA ter chegado a 83,7%, o telefone fixo subiu 74% e o telefone celular subiu 59%. Então, os preços dos serviços que são ali regulados, telecomunicações está bem baixo do IPCA, sendo que telefone celular é o mais baixo de todos. E o Brasil tem uma infraestrutura em que a telefonia é o segmento mais bem colocado no relatório de competitividade 2014 do Fórum Econômico Mundial. Transporte aéreo, aqui tem as cores dos países, roxo é África do Sul, amarelo é Índia, vermelho China, azul Rússia e a bandeirinha brasileira. Os senhores observam que entre transporte, portos, ferrovias e estradas, comparado com telecomunicações, em que pese não sermos os primeiros colocados entre os BRICS, nós estamos muito melhor colocados no relatório do que nas demais infraestruturas existentes no país. A Anatel aprovou os planos de melhoria de qualidade, está acompanhando os resultados em função do que o próprio Roberto Pinto comentou a respeito da paralisação das vendas em abril de 2012. E nós temos, na última avaliação trimestral, mostrando que de 4 indicadores, 2 indicadores que são de acesso e 2 indicadores que são de queda, o único indicador em que nós não estamos em verde ainda é o indicador de acesso à rede de dados, que é muito próximo da meta praticamente alcançada. E mesmo assim nós estamos tendo que conviver com um crescimento de 109% de tráfego de dados em smartphones e 216% do crescimento de dados em tablets no ano de 2012. As medições de banda larga mostram que as prestadoras cumprem metas estabelecidas, foi mostrado pelo Roberto de uma forma diferente. Em relação à velocidade instantânea, média, disponibilidade, todas as empresas cumpriram, e na transmissão instantânea, 83% das medições dentro da meta, e na transmissão média, 100% das medições dentro da meta. Atendimento ao usuário, as empresas estão desenvolvendo uma série de novas ações, criação de novos canais através de totem, acesso de serviço via web, avaliação da satisfação dos clientes em 100% dos contatos, revisão e melhoria do layout da fatura para facilitar o entendimento, a nossa fatura é extremamente complexa, simplificação dos planos de serviço para facilitar o entendimento, tudo isso baseado no foco da transparência, que é praticamente a mesma visão que todas as 4 móveis têm. Nós temos aumentado o índice de acordo em audiências e junto ao PROCON, temos feito revisão de todo o passivo e elaboração de cartilhas que são distribuídas dentro do PROCON. Como o senador Zezé Perrella falou aqui na sua abertura, nós sempre falamos que a análise de quantidade tem que levar em consideração a enorme quantidade de clientes. É muito difícil comparar uma empresa que tem 20 mil com uma empresa que tem 70 milhões de clientes. E a complexidade da nossa conta telefônica. E a nossa conta não é como uma conta de água, como uma conta de luz, que vem um dado simples. Na média, uma conta de celular tem 6 páginas com 420 registros.
Nós temos hoje 20% dos nossos clientes são pós-pago, 20% de 250 milhões que sejam, vezes 6 páginas, vezes 420 registros, é o total de pontos que cada cliente pode observar na sua conta e que pode gerar uma dúvida e, consequentemente, uma possível reclamação. Mesmo assim, nós tivemos uma queda de 10% das queixas sobre cobranças no mês de junho, de 414 reclamações por um volume de 1 milhão de clientes. Isso em junho de 2013, reclamações recebidas no call center da Anatel. O que nós comentamos sempre a respeito da relativização da base, que seria a única forma de fazer análises precisas, trouxe um dado aqui da CITA, que fala sobre o reporte das malas perdidas. A primeira coisa que nos assusta é a quantidade de malas que são extraviadas no mundo, mas não importa. Total de passageiros em bilhões, o total em 2012 houve uma redução, apesar de ter havido um número maior de bagagens perdidas no ano, mas houve uma redução do número de bagagens por passageiros voados que forem extraviados. É este o dado que nós sempre insistimos, mostrando que como o serviço cresce muito rápido no Brasil, proporcionalmente é o que nós precisamos medir. Um serviço que cresce 48%, como é o de dados móveis, se o número de reclamações crescer 20%, por exemplo, cresceu a metade da velocidade que cresceu a sua própria base, e isso tem que ser levado em consideração. Mesmo assim, o setor de telecom, através de informações dadas pelo PROCON, resolveu mais de 80% das cartas que são expedidas no PROCON a carta de informações preliminares. Quando alguém chega no PROCON, o PROCON emite uma correspondência e, no caso de telecom, nós temos resolvido 80%. Isso é um copo meio cheio, meio vazio, porque se nós conseguimos resolver a grande maioria no primeiro contato do PROCON com as empresas, significa que se nós aprimorarmos um pouco o nosso atendimento, ainda um pouco mais, nós vamos ter uma resolução muito mais rápida do que hoje. Nós temos hoje 220 mil pessoas trabalhando nos nossos call centers. A pesquisa de satisfação, que é outro item do dia de hoje que fala sobre a audiência, mostra que a pesquisa feita pela Anatel, 62% dos clientes do serviço pré-pago estão satisfeitos, 8,3% dizem insatisfeitos com o serviço. A pesquisa com 200 mil usuários também mostrou que 75% dos clientes de pré-pago estão satisfeitos com o serviço de banda larga móvel, assim como 62% dos clientes de banda larga fixa residencial estão satisfeitos com a velocidade do acesso. 79% dos clientes estão satisfeitos com a qualidade das ligações. E eu achava que eu estava correndo, hein? Bom, falando sobre implantação da tecnologia de quarta geração, os 3 produtos mais desejados pelos brasileiros são o tablet, o notebook e o smartphone. O crescimento de dados por usuário no Brasil de tablet em 2012 foi de 216%, o smartphone 109%, e em 2017, 72% do tráfego móvel será em vídeo, o que antes era 0%. O crescimento de dados móvel no Brasil crescerá 60% ao ano até 2017. Crescerá mais de 10 vezes em 5 anos. Fazer frente a isso, nós necessitamos, principalmente no caso de banda larga, de antenas. É a única forma que nós temos de atender a demanda com qualidade é a antena. Toda vez que houver uma queda de ligação ou a ausência do sinal num determinado ponto, isso é caracterizado pela ausência de uma antena ou uma ausência de um sinal que alcance essa área amarela aqui. Cada vez que aumenta a demanda, e eu tenho mostrado o quanto a demanda tem crescido, nós precisamos colocar mais antenas numa mesma área geográfica. Essas antenas são menores e com potência menor. De qualquer forma,
com a frequência que nós recebemos para uso no Brasil de 2,5 GHz. Essa frequência é uma frequência considerada mais alta, o alcance da antena diminui, ou seja, a infraestrutura necessária é maior ainda para uma mesma demanda. Tanto o aumento da demanda como a adoção de frequências mais altas necessitam de mais infraestrutura. Nós calculamos em torno de 10 mil novas antenas em 2013 a serem instaladas, quando o Brasil tem aproximadamente 62 mil, 63 mil antenas. Também todas as antenas estão colocadas no site do www.telebrasil.org.br, georreferenciadas, com o endereço e o nome da empresa que está atendendo aquele local. As antenas estão cada vez menores, o impacto visual nas cidades está sendo minimizado, o limite de exposição à radiação é regulamentado por uma lei federal de 2009. Esta lei federal segue os padrões da OMS. A OMS diz claramente que não existe evidência científica que causem efeitos adversos à saúde, a questão dos celulares. O prédio da OMS em Genebra tem antenas no seu topo, assim como o escritório regional da OMS em Washington. O Instituto, que é uma agência internacional para a pesquisa do câncer ligada à OMS, classificou os campos do celular de riscos à saúde, igualzinho o café que nós tomamos ou o uso do talco para criança. A probabilidade é menor de causar câncer do que luz solar. E eu, infelizmente, tenho conhecimento bem sobre isso, né? As antenas estão cada vez menores e a legislação brasileira, apesar disso, não faz nenhuma distinção. Mais de 250 leis estaduais e municipais restringem a implantação de antenas e a única forma de nós melhorarmos o serviço e atendermos a demanda é implantarmos mais antenas, não tem saída. Aliás, o próprio Senado aprovou de uma forma bastante célere, ao final do ano passado, a Lei Geral das Antenas no âmbito do Senado, ela está em andamento na Câmara dos Deputados. Eu quis trazer um exemplo aqui bastante marcante para nós. Nós contratamos um parecer técnico de uma consultoria em maio de 2013 pelas discussões que nós estávamos tendo no estado do Rio Grande do Sul e particularmente em Porto Alegre. Porto Alegre, diante das restrições impostas em Porto Alegre, a cobertura fica severamente comprometida. 88% da área urbana de Porto Alegre possui impedimento de implantação e manutenção de antenas. Nós tivemos que retirar, por força de mandatos judiciais, de ações na Justiça, antenas de determinadas áreas da cidade de Porto Alegre. Nós precisamos ter solução para isso. Em grandes eventos, nós fizemos a cobertura indoor nos 6 estádios da Copa da Confederação, atendemos todos eles com a mesma tecnologia que é utilizada em Londres, fizemos um projeto único para o estado e pedimos 120 dias para implantar nesses estádios. Toda a cobertura indoor, esse aí é o exemplo do estádio de Brasília, como ele é feito. Está aqui o estádio de Brasília, está toda a área, 250 metros quadrados dos equipamentos que são colocados pelas empresas. Todos os equipamentos ali, na época da instalação, e o prazo que nós solicitamos de 120 dias, recebemos esses prazos aqui para fazer a implantação. Então, quando houve até o comentário sobre há quanto tempo nós sabemos que vai acontecer a Copa das Confederações, aconteceu ou vai acontecer a Copa do Mundo, 47 dias para fazer toda a implantação no estádio, como o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Fotografias ali, nós tivemos que cercar a sala dos equipamentos em função do alagamento que estava havendo, aqui é a entrada da sala. Colocamos antenas para cobertura nos camarotes, detalhes das antenas em toda a cobertura. Todas essas antenas estão colocadas no estádio de Brasília, que é o exemplo que está aqui, dentro dos vestiários. Trabalhamos com 720 pessoas, instalamos 216 antenas e só temos dos 6 estádios que faltam para formarmos os 12 da Copa do Mundo, só 2 estádios que estão em situação verde,
um estádio em vermelho e 2 estádios em amarelo. Nós estamos, pelo menos com a experiência que nós tivemos, e contamos até com o apoio do senador Perrella, quando estivemos aqui discutindo sobre Belo Horizonte, na época das confederações, nós estamos com um problema grande em São Paulo para resolver. Nós acreditamos que vamos conseguir resolver, a semelhança do que conseguimos, mas se tivermos um prazo muito pequeno, nós teremos a qualidade comprometida. Em termos de ajuste de conduta, eu queria apenas dar alguns exemplos aqui. Nós tivemos uma prestadora multada em quase R$2 milhões por não conseguir instalar o acesso individual numa aldeia onde o cacique não queria os telefones e não deixou que eles fossem instalados. O não cumprimento da meta nos trouxe uma multa de 1,9 milhões. Nós tivemos um outro exemplo de que um indicador teria que ser atendido com 65%. Esse indicador, quanto maior, melhor. A empresa apresentou o resultado de 70,11 e a fiscalização da Anatel observou que não era 70,11, era 69,10, ou seja, continuava acima da meta, mas tinha sido colocado em desacordo com o resultado e nós fomos multados em R$22 milhões. Estão aqui anotados os 2 pados correspondentes a isto. Nós precisamos, sim, avançar, porque nós temos hoje, no caso de telecomunicações, principalmente, multas que têm esses exemplos que eu apresentei, esses 2 exemplos. É claro que isso não é o dia a dia, mas são exemplos gritantes. Mas, na média, o setor de telecomunicações tem multas extremamente vultuosas. Por isso é que nós precisamos ter termos de ajuste de conduta para podermos ter proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica e principalmente poder transformar aquilo em que as empresas não estejam em conformidade com aquilo estabelecido no regulamento em benefício para o cidadão, melhorando o padrão daquele ponto. Mais uma vez falamos, como sempre, do que o setor de telecomunicações faz no país, o quanto ele é essencial, singular, porque não tem substituto, e estruturante, porque quanto ele mais cresce, menos ele gera de custos para o Estado brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Bom dia. Gostaria de agradecer, em nome da secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira da Silva, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, na figura do senador presidente Zezé Perrella. Gostaria de cumprimentar os senadores Walter Pinheiro e Ângela Portela pela oportuna e tempestiva convocação da sessão de hoje e fazer menção ao fato de que na motivação da convocação figura já um tema que é tônica da nossa preocupação, da Senacom com o setor de telecomunicações, que é a percepção da qualidade real, da percepção real dos serviços pelos consumidores, com base nas legítimas expectativas criadas pelo setor, pelo mercado, pela publicidade, pela forma como os serviços são ofertados ao consumidor e o que, de fato, é o serviço do qual o consumidor usufrui. Enfim, temos um trabalho que vem se desenvolvendo com bastante eficácia nos últimos meses, referentes a setores regulados. Como os senhores sabem, os setores regulados correspondem à franca maioria das reclamações de consumidores brasileiros diante dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E nessa perspectiva, a Senacom e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que a Senacom organiza, que a Senacom coordena, vem desde o mês de março desse ano, elegendo os setores regulados como uma meta estratégica, como um alvo estratégico de trabalho no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de regulação no âmbito da inserção de temas de critérios, de parâmetros de defesa do consumidor em instrumentos típicos regulatórios, como a produção de normativa das agências reguladoras e ministérios competentes, como também o fortalecimento de instrumentos de análise de impacto regulatório que prevejam, que introduzam elementos de proteção ao consumidor nessa perspectiva regulatória. Isso tendo em vista
a grande incidência de reclamações de consumidores em mercados regulados, verificamos que é muito mais importante nesse momento não tratar desses problemas meramente sobre o ângulo patológico, ou seja, num momento que isso deságua numa reclamação efetiva, num processo, num órgão qualquer do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ou mesmo, pior ainda, no Judiciário. É estratégico, é muito mais relevante, principalmente a longo prazo, trabalhar no momento que o problema se estrutura, no momento que o problema é pela primeira vez posto, isso é no momento da produção normativa regulatória e, posteriormente, no acompanhamento e monitoramento de soluções regulatórias e sua efetiva aplicação e reflexos na vida do consumidor. Nesse sentido, o PLANDEC, que é o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que foi anunciado pela presidenta Dilma Rousseff no dia 15 de março desse ano, introduz como um dos seus eixos principais o eixo de consumo e regulação. E, dentro desse eixo, um dos trabalhos principais que tratamos é, evidentemente, sobre o setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações, dentro dos indicadores de mercado que dispõem a Senacom e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é um setor que apresenta, historicamente, uma proeminência bastante acentuada. E, atualizando os números, dentre os assuntos mais demandados nos PROCONs brasileiros, dados do SINDEC do primeiro semestre de 2013, temos 4 temas de telecomunicações dentre os 12 mais demandados. O primeiro, absoluto, é o setor de telefonia fixa, o terceiro, telefonia móvel, o 7º, TV por assinatura, e o 12º, serviços de internet. Mudando o eixo da análise para os fornecedores mais demandados, no primeiro semestre de 2013, verificamos que das 15 primeiras posições, 7 são ocupadas por empresas de telecomunicações. Primeiro, segundo, quinto, sexto, sétimo, 14º e 15º lugar. Esses números traduzem o quê? Reclamações e posteriormente, que eventualmente tenham se transformado em processos ou não, mas reclamações de consumidores que fisicamente se dirigiram aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no caso da estatística, especificamente a PROCONs de todo o Brasil, interligados ao nosso banco de dados. Em relação aos números, é necessário lembrar também que esses números não correspondem ao número absoluto de problemas. Já se foi feita menção nessa mesa a enormes números, e deve se tratar com cuidado essa menção, porque números enormes também desaguariam de uma projeção dessas reclamações ao número dos consumidores que tiveram um problema e não tiveram oportunidade, muitas vezes por um problema de tempo, por um problema pessoal que nos aflige a todos nós sabemos disso, não tiveram a possibilidade de reclamar efetivamente diante de um órgão de defesa do consumidor. Então, deve ser, nesse sentido, levar em conta que os números do SINDEC são números que refletem uma parcela das reclamações reais que os consumidores efetivamente poderiam ter desafogado por outros canais, por outros meios. Que, aliás, é um tema que é de constante preocupação e trabalho na Senacom, que é de estruturar novos instrumentos para que o consumidor tenha a oportunidade de fazer valer suas queixas, fazer ouvir sua voz. Dentre os temas abordados por esta sessão, nós gostaríamos de nos ater principalmente ao tema da qualidade, considerando que é o tema mais diretamente afeito ao nosso trabalho cotidiano, ao nosso trabalho estratégico, e de uma forma subsidiária ou tangencial, outros temas aqui tratados, que têm a ver diretamente com modernizações e implicações que vão desaguar na qualidade. Entendemos que esse é o objetivo último da atuação regulatória, vão estar aqui representados. Nesse sentido, a Senacom vê com muito bons olhos a reestruturação que vem sendo feita na Agência Nacional de Telecomunicações, na Anatel, no sentido de incluir a proteção do consumidor, literalmente e organizacionalmente, como um dos seus elementos organizacionais principais, uma superintendência. Vemos também com muito bons olhos a atuação recente, nos últimos anos, do Tribunal de Contas da União, no sentido de trazer à tona alguns problemas crônicos que a atuação do regulador e a atuação do próprio governo no Brasil, o governo brasileiro tem tendo em relação aos desafios imensos da regulação do setor. E também estamos muito atentos a algumas últimas iniciativas
Eu cito aqui em especial, representando várias outras, a consulta pública levada pela Anatel sobre o chamado RACOC, que é o Regulamento de Atendimento, Cobrança e Oferta, que foi levada a cabo no primeiro semestre desse ano, cujos resultados devem ser apresentados muito em breve. Esse regulamento representa uma primeira condensação, por assim dizer, de vários temas que interessam diretamente ao cotidiano do consumidor, reconhecendo que o cotidiano do consumidor tem uma especificidade que pode sim ser abordada do ponto de vista do regulador, e os resultados e eficácia dessa medida nos interessam e são objeto de uma preocupação muito grande por parte da Senacom. Indo diretamente agora ao tema da qualidade, a nossa percepção, através do trabalho de vários anos acompanhando o setor de telecom com base em dados do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do SINDEC, e da interação com os órgãos de defesa do consumidor nacional e com os reguladores e com as próprias empresas, com o setor privado, é de que o que se afigura como problemas de qualidade são, na verdade, uma série de problemas de várias origens, com várias gêneses. Daí até a própria dificuldade em especificarmos o que é um problema típico de qualidade. Porque muitas vezes o que transpassa ao consumidor como um problema de qualidade, na verdade, pode ser uma falsa expectativa criada, incutida à sua pessoa por conta de uma oferta mal feita, de uma oferta, digamos assim, que falhou em apresentar as reais características de um produto ou serviço. Muitas vezes o resultado de um problema de cobrança que fez com que o consumidor sentisse e imaginasse estar pagando por algo diferente do que ele efetivamente recebe. Então, numa primeira análise, a nossa compreensão do problema no tema da cobrança é uma verificação compreensiva, isso é, ela abrange vários pontos que vão se afigurar ao consumidor como um problema de qualidade. Isso é muito importante porque se estamos falando de real expectativa e dos efeitos reais sentidos pelo consumidor, e não propriamente de índices que metodologicamente pode ser via várias formas, essa percepção do consumidor é tremendamente importante para que nós possamos fazer um elenco virtuoso dos problemas que efetivamente vão configurar ele como problemas de qualidade. Eu aqui vou rapidamente especificar alguns problemas que muitas vezes são percebidos como problemas de qualidade. Dentre a cobrança, por exemplo, a complexidade de regras tarifárias, a complexidade de pacotes de serviço, principalmente na telefonia, principalmente ainda mais em serviços oferecidos através de combos, a complexidade é tremendamente alta e a grande variedade de opções dada ao consumidor muitas vezes acaba cobertando o que de fato ocorre, que é a real impossibilidade do consumidor ter uma ideia muito clara dos critérios que estão originando sua cobrança. Eu faço uma pergunta a qualquer cidadão brasileiro, inclusive os presentes nessa sala. Quem de vocês sabe quanto efetivamente paga por minuto de telefonia? Quais de vocês saberiam dizer o que de fato precisaria mudar em termos de hábitos de uso da telefonia celular para que sua conta seja 20% menor ao final do mês? Eu imagino que algumas pessoas possam ter uma ideia disso, mas essas ideias são, acreditem, são muito pulverizadas e poucos consumidores brasileiros têm uma ideia muito clara do que efetivamente estão pagando pelo uso concreto que faz o celular. A complexidade do setor, é claro, é um óbice a que isso aconteça de forma real, mas essa complexidade poderia ser vencida com instrumentos que reconheçam esse problema e facilitem ao consumidor uma ideia mais clara do porquê estão pagando, quanto estão pagando e como poderiam pagar menos se fosse o caso. Outro problema, muitas vezes sentido como cobrança, tem a ver com a cobrança de serviços não solicitados, integrados em conta, e como foi verificado aqui, a complexidade, até mesmo o tamanho da conta, muitas vezes dificulta a identificação desses serviços integrados em conta. Juntamente com a cobrança e a dificuldade da compreensão da composição tarifária, verificamos a nossa experiência e no nosso trabalho que a informação ao consumidor é um tema fundamental para que a sua percepção da qualidade seja minimamente fiel à realidade. Isso já falei que a variedade de pacotes e a dificuldade em estabelecer um critério para
tarifação que efetivamente é feita dos seus serviços é muito grande. E aqui eu trago um outro ponto em relação ao direito de informação do consumidor, que é o seguinte: é muito difícil ao consumidor brasileiro, hoje em dia, realizar uma efetiva, real comparação entre planos de serviços de telecomunicações de diferentes empresas e, muitas vezes, dentro da mesma empresa. Aqui eu digo o seguinte: a complexidade de planos oferecidos em pacote faz com que seja muito difícil ter uma ideia efetivamente concreta de se vale a pena para o consumidor passar por uma empresa rival e se aquilo que é a utilização média, razoável dele durante o mês, naquela outra empresa vai custar mais, menos. E eu digo isso não nem entrando nos critérios referentes à qualidade, que muitas vezes são percebidos pelo consumidor por uma experiência pessoal, por um boca a boca e não por índices. O mercado brasileiro está léguas aquém de mecanismos de comparação, de comparabilidade, de qualidade e de tarifação que permitam ao consumidor tomar uma decisão racional baseada em dados sobre qual serviço é mais adequado às suas finalidades. Temos experiências estrangeiras, o Ofcom britânico tem inclusive incentivado o setor privado a realizar benchmarks, estudos comparativos desse tipo, e acreditamos que um passo fundamental para o amadurecimento do mercado brasileiro seja realmente participar de experiências desse tipo. Em relação à qualidade, por assim dizer, que eu poderia chamar de qualidade em sentido estrito, os dados do SINDEC apontam várias questões como percebidas diretamente pelo consumidor como problemas de qualidade, ponto. A ausência de sinal em dispositivos móveis, bloqueios indevidos por razões, às vezes, aleatórias. Um problema crônico que, inclusive, motivou a ação da agência reguladora de forma incisiva recentemente, que é a oferta além da capacidade de rede, isso é a proliferação de promoções que visam abocanhar uma fatia de mercado, mesmo em regiões onde problemas crônicos de infraestrutura sugerem, mesmo a olhos pouco treinados do ponto de vista técnico, que aquela oferta não vai poder ser honrada de forma efetiva. E, por fim, uma reclamação muito grande e frequente também tem a ver com a diferença da percepção da velocidade da internet com aquilo que é efetivamente contratado. Volto ao tema em breve, porque além desses temas que já são diagnosticados, já são bastante concretos no nosso banco de dados, é necessário mencionar também que o trabalho que vem sendo feito com regulação aponta para perspectivas que incluem uma preocupação constante, muito atenta, que a Senacom vem tendo, sobre novas movimentações no ambiente regulatório, que diz respeito a vários pontos. Por exemplo, a convergência no setor de telecomunicações sugere a metamorfose de vários serviços fornecidos com infraestruturas diversas, lógicas diversas, regulamentos diversos, para um afunilamento desses vários serviços e uma estrutura única em métodos regulatórios e até mesmo regulamentos unificados. É essa experiência que a Anatel procurou claramente abordar na sua última reestruturação, mas verificamos também que uma solução ou uma medida que transparece já visível no discurso que vem junto à convergência, é também da relativação do próprio conceito do serviço fornecido sob regime público, que, como os senhores sabem, é um serviço que tem metas de qualidade, de universalização, de capilaridade, enfim, várias metas que podem ser muito mais diretamente aferidas e cobradas pelo regulador em relação àqueles serviços oferecidos sob o regime privado. Nós, a Senacom, não vemos digamos assim, essa, por assim dizer, relativização como um mal absoluto, um mal em si. Apenas verificamos que o quê? A própria convergência de vários serviços e também alguns fatos que são óbvios, isso é, hoje em dia, grande parte da universalização e do acesso, até mesmo da população menos favorecida a serviços de telecomunicações, é feito através de serviços fornecidos sob regime privado e não público. Isso é um dado de fato, um dado da realidade. O que nós queremos é que essa modificação do próprio mercado, por razões técnicas e acompanhadas por razões regulatórias, não seja acompanhado de
de um menor cuidado com qualidade e universalização também no serviço fornecido sob o regime privado, que também é um ponto sobre o qual verificamos que o regulador tem se preocupado, isso é, estabelecer metas de qualidade para serviços sob regime privado, mas imaginamos que há muito a fazer nesse sentido e que não pode haver simplesmente, de forma alguma, uma diminuição dos direitos, no sentido que menos cidadãos são atendidos pelo serviço público, e o serviço privado não aumentar, consequentemente, as suas garantias e não estipular também metas de qualidade respectivas. Outro ponto que para nós, eu vou tomar somente mais 2 ou 3 minutos, senadores. Outro ponto que é muito relevante e tempestivo para nós hoje em dia é o tema de neutralidade de rede referente aos serviços da internet. Sob o ponto de vista do consumidor, entendemos que os serviços da internet são serviços que são neutros, são, como se diz muitas vezes em tecnologia, agnósticos em relação ao conteúdo, ao tipo de pacote de informação que transpassa a rede de comunicações fornecida, que é denominada internet. O princípio, fim a fim, end-to-end, é o princípio subscrito na gênese e na estruturação da rede, e todas as expectativas de consumidores foram formuladas lentamente e consolidadas no sentido de entender, de contratar, de receber o serviço da internet como serviço tecnologicamente neutro. Nesse sentido, a Senacom é muito atenta ao fiel cumprimento do princípio das regras de neutralidade, recepciona de forma muito efusiva as discussões referentes à implementação de princípios referentes à neutralidade na legislação atual, e também, além do tema da neutralidade, está muito atenta à questão da velocidade. Aqui eu volto ao tema que eu me referi brevemente. Primeiro, porque a velocidade da internet é um tema que é muito presente em reclamações de consumidores nos PROCONs, e nas nossas análises últimas, nós temos verificado que a velocidade ofertada, ela não pode ser uma mera quimera, uma mera meta a ser alcançada efetivamente, ocasionalmente, em alguns horários, e ela significa algo. A velocidade ofertada significa algo, tanto é que somente a velocidade máxima é ofertada. Outras velocidades estão presentes, inclusive em regulamentos da Agência Brasileira de Telecomunicações, Anatel, mas são velocidades mínimas, médias, e o não conhecimento do consumidor, efetivamente, de que há velocidades mínimas e que ele está sujeito pelo regulamento da agência reguladora a uma velocidade que pode ser muito, mas muito menor do que aquela pela qual ele exerceu o direito, a opção de compra, é um dado que para nós é muito relevante. Então, ao passo que as medições são muito bem vistas de velocidade, os critérios para sua verificação, entendemos que se o consumidor não tiver ciência desses valores, esses valores vão de pouco servir do ponto de vista dele, e de que o fato que até um próprio slide recentemente mostrado, de que algumas operadoras oferecem velocidade média até superior, a velocidade máxima superior àquela ofertada, velocidades médias razoavelmente maiores do que a média de seus componentes. Vejam bem, o consumidor, só um instante, não usa esses pontos como critério para a definição da sua opção de compra. Então, o que nós entendemos disso? Que não vale a pena para uma empresa oferecer uma velocidade média melhor, porque o consumidor nunca vem saber disso. Então, não queremos que o mercado translade os efeitos da boa concorrência, da concorrência virtuosa, para o favorecimento da proteção do consumidor com mais informação. Dito esses pontos, entendemos ainda ser relevante, e esse é o último ponto que eu quero tocar hoje, que outra medida que muitas vezes é mencionada hoje em dia, que é o corte da velocidade, muitas vezes abrupto, após atingir uma franquia de dados, seja, no mínimo, informado ostensivamente ao consumidor. Isso por quê? Do que adianta ter redes velocíssimas, 4G, quando as franquias de dados dos consumidores brasileiros são muitas vezes muito baixas, e quando muitas vezes os valores pagos vamos dizer, pelo volume de dados fornecido a granel, entre aspas, após a ocorrência do data cap da franquia de dados ter atingido seu limite, é muito caro, fazendo com que aquele único critério que muitas vezes oferecer ao consumidor para compra, que é a velocidade máxima, seja um critério, no fundo, secundário. O que adianta ter uma velocidade máxima
da ordem dos milhares de bytes por segundo, se o meu data cap é tão pequeno a ponto de não poder ter uma utilização média razoável do serviço. Veja bem, a Senacom não vê com desconfiança estabelecimento de velocidades diferenciadas e cobrança diferenciada. Nada disso. Mas qualquer redução dessa velocidade tem que ser proporcional à velocidade contratada, no nosso ver, tem que ser razoável, isso não inviabilizar a utilização razoável da internet e não gerar custos excessivos ao consumidor e tem que ser claramente conhecida. Peço perdão pelo tempo que eu avancei e era isso que a Senacom queria trazer para o debate. Muito obrigado. O senhor senador Zezé Perrella, em nome de quem eu agradeço, eu saúdo toda a mesa, todos os presentes na mesa, e também agradeço, em nome da terceira Câmara, do Ministério Público Federal e do Procurador-Geral Rodrigo Janot, a gentileza do convite de estar compartilhando aqui com os senhores a experiência do Ministério Público Federal nesse setor tão importante para o consumidor. Excelentíssima senhora senadora Ângela Portela, senador Walter Pinheiro, senhoras e senhores. O setor de telecomunicações hoje representa um setor bastante caro aos órgãos de defesa do consumidor. Caro em dois sentidos. Caro no sentido do apreço que nós damos pelos valores que esse serviço veiculam, mas, sobretudo, caro no sentido de que os consumidores primeiro recorrem ao consumidor, ao PROCON, ao Ministério Público, e depois tem o seu serviço resolvido, em grande parte, pelas operadoras. É como se as operadoras transferisse aos órgãos públicos ocupados da defesa do consumidor aquela responsabilidade que é própria deles. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer para esta casa, ficaríamos muito felizes que no futuro nós pudéssemos ter audiências públicas mais focalizadas. Por quê? Porque o volume de problemas é muito grande, a resposta que essa casa tem dado, o esforço é muito apreciável, mas cada vez mais nós percebemos a necessidade de afinar. Afinar essa atuação, articular, quanto mais articulada, melhor. Aqui nós temos 2 ou 3 órgãos de controle, TCU, Ministério Público, Temos também a própria Anatel, que de algum modo também executa controle, e, sobretudo, esta casa, que, melhor do que ninguém, tem os recursos à mão para poder desenvolver da melhor forma a cobrança a esse setor para a melhoria do serviço. Então, eu diria que, se pudéssemos pensar em foco, eu pensaria em 5 itens. O primeiro item, investimentos, investimentos em tecnologia. Então, só esse ponto seria objeto de uma audiência pública. Agora, se poderia, então, se aprofundar mais. Temos o problema quando falamos em investimentos, falamos em tecnologia, falamos em contingenciamento de recursos, como esses investimentos estão sendo feitos, como pode ser melhorado. Nesse ponto de investimentos, existe um maior elemento político, até onde o investimento deve ser compartilhado pelo poder concedente, pela União, no caso, ou até onde deve ser compartilhado pelas empresas privadas. E a gente percebe que, ao longo dos anos, as falhas do serviço foram muito em decorrência da insuficiência de investimentos. Um outro ponto
desempenho das operadoras, que envolveria qualidade e que envolveria a análise de indicadores. É preciso ter muito cuidado com essa parte, porque muitas vezes a estatística ela esconde falhas que o homem comum e até mesmo os órgãos de defesa do consumidor, que não estão muito afeitos, terminam aceitando uma regularidade quando, na verdade, se é preciso fazer muitas coisas. E aí eu quero dizer o seguinte: eu sinto muito a falta das operadoras. As operadoras elas não prestam contas de público. Parece-me que as operadoras elas são todo o problema das falhas do serviço são passados para a voz da autoridade reguladora. Está errado. Vejam bem, existe uma dificuldade, às vezes, de trabalhar com esse item, porque se diz, olha, acontece o seguinte, regulação é regulação, não necessariamente é uma intervenção permanente e que as empresas precisam cuidar da sua vida. Não, não é bem isso. Precisamos separar as coisas. O setor regulado é um setor que é desenvolvido, é claro, pela iniciativa privada, mas é um setor desenvolvido sob a franquia do Estado. Então, quando a União diz telecomunicações será explorado direta ou indiretamente pela União. Então, é perfeitamente legítimo se chamar aqui a operadora e ela ser avaliada, ela poder se explicar para os seus clientes, nessa casa, que tanto representa os eleitores. Então, a questão da qualidade, quando a gente discute indicadores, é preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes você tem um indicador, a Anatel diz o seguinte, a operadora cumpriu o indicador, cumpriu a meta, cumpriu um percentual bem alto. É preciso discutir o seguinte, será que esse indicador adotado pela autoridade reguladora não foi bastante tímido? Será que não é momento para se ousar mais, se exigir mais em termos de indicadores? Então, só uma análise mais focalizada podemos discutir com mais proveito para os consumidores desse item. Terceiro item, planejamento e governança. E aí isso inclui também transparência, ver como está hoje e ver o futuro. E aí nós temos que ver o padrão de administração da própria operadora. Até onde a autoridade reguladora, no contexto da regulação, ela contribui para o melhoramento do desempenho, do planejamento e governança da própria operadora. Novamente, pode-se dizer, não, mas isso aí é problema privado da operadora. Não, o setor ele é desenvolvido sob a franquia do Estado, do governo, do Estado representado pelo governo do dia. Então, é importante se exigir a se avaliar a qualidade do gerenciamento daqueles recursos nas mãos da iniciativa privada, com o propósito de gerar serviços de qualidade e a preços competitivos. O quarto elemento é competição. Nós sabemos que competição é fundamental. É fundamental porque é um preceito fundamental da Constituição, está lá no artigo 170, está também nos princípios da República. Mas, sobretudo, é também uma proposta da LGT, que a autoridade reguladora deve zelar para introduzir, sempre que possível, mais competição. Então, como está o setor em termos de competição? E aí nós temos que, novamente, focalizar e tratar disso com mais profundidade.
Não é apenas uma referência aqui que vai deixar que a gente vai ficar satisfeito, não é? Talvez fosse o caso de ser momento de discutir a LGT e a questão da divisão em serviços públicos e privados com impacto na competição. Será que esse modelo estabelecido lá atrás, será que ainda é caso de se manter esse modelo? Quinto elemento, regulação. Então, a análise mais demorada, como colocou aqui o TCU, sempre se observam fragilidades, lacunas, falta de efetividade, não é? Se observa a necessidade de se melhorar critérios da regulação. Eu sempre disse que, infelizmente, nós não somos zelosos, né, nessa área. Precisamos melhorar. E gosto de lembrar que nos Estados Unidos existe o Código de Regulação Federal. E é uma espécie de CLT em cada setor. Se eu quiser, por exemplo, saber a CLT da regulação na área de agrobusiness dos Estados Unidos, eu conheço, eu tenho condições de acessar com maior rapidez do que no meu país. Então, isso é uma deficiência. Eu já dei essa sugestão ao PROREG, na Casa Civil, e me propus, através da terceira Câmara, contribuir para que nós possamos ter também um código completo. Não é apenas uma coleção de resoluções, mas ter isso tudo, mas uma espécie mesmo de CLT. Ele seria detalhado. Pegar o que tem e depois transformar aquilo numa CLT da regulação em vários setores. Por que isso é importante? Isso é importante por várias razões. Primeiro, que dá mais transparência à regulação. Segundo, permite aos órgãos de reguladores, os órgãos de controle e também os órgãos de defesa do consumidor, e esta casa, sobretudo, contribuir para a melhoria das boas práticas regulatórias. Esse é um propósito, por exemplo, uma diretriz estratégica da terceira Câmara, mas ainda nós precisamos avançar, tendo em vista a falta de recursos. E eu diria que todos esses 5 elementos, como nós poderíamos melhorar esses 5 elementos? Bem, nós já temos no nosso sistema jurídico uma lei de acesso à informação. Isso contribuiu, como instrumento legal, contribuiu. Recentemente foi editada a lei de responsabilização das pessoas jurídicas.